Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus está nos ensinando como vencer o mal, que muitas vezes irá bater na nossa porta, vai chegar até nós, né? Ele disse, olha, há certas tentações que elas virão, porque assim como nossos pais primeiro foram tentados e não resistiram. Jesus disse, olha, Adão e Eva não resistiram. Mas o filho obediente, o filho que vem para nos ensinar a viver a plenitude da vida, nos ensina a vencer. Então, por isso essa dimensão maravilhosa desse tempo da Quaresma e esse domingo de hoje vai nos dar um ensinamento profundo para que a gente possa tentar, de todas as formas, resistir às tentações que vão bater em nós. O livro do Gênesis nos mostra como que o inimigo, o demônio, a serpente entrou na vida do homem. Como que ela tentou. É lógico que Adão e Eva não precisavam comer, não tinha necessidade, né? Não era necessário eles se alimentar. Então, o inimigo já, o demônio, a serpente, sabendo de tudo, foi oferecer para ele algo muito mais do que apenas comer. Mas algo que pudesse dar um novo sentido à sua existência, né? Ofereceu eles para ser como Deus. Mas, ao primeiro aspecto desta dimensão, ele mostrou um fruto muito belo, né, de aspecto agradável. E Eva ficou encantada. E tantas vezes ela passou ali perto daquela árvore, mas não percebia, porque o Senhor tinha dado para ela uma pequena ordem, que não deveria tocar, nem porque poderiam morrer. Mas aquela serpente disse, olha, você não vai morrer. Isso é tranquilo. Porque ele é mentiroso, ele nos engana, oferece muitos venenos para nós e acha que e nos coloca dentro do nosso coração que a gente não vai morrer. Nos induz a isso. Ah, você não vai morrer não, pode ficar tranquilo, né? Mas o pecado mata a gente de qualquer jeito. E aí Eva vai olhar para aquele aspecto. Então, primeiro do sentido do aspecto, o primeiro pecado que entra nela foi a gula. Desejo de comer algo que
não precisava, não tinha necessidade, mas a gula dá um desequilíbrio total na nossa boca, né? Faz a gente ficar desequilibrado. Então a gula foi um dos aspectos, primeiro, que necessidade de comer sem necessidade. Comer sem necessidade, então, desequilibra a nossa boca. E é interessante, quando a nossa boca está totalmente desequilibrada, desequilibra todo o corpo, né? Vai causar diversas circunstâncias de problema a nós, por causa do desequilíbrio da nossa boca. Não é só comida, né? Mas toda a nossa boca desequilibrada, seja no falar, né? Vai causar sofrimento e desgraça. Se a gente falar mal dos outros, a gente reclama, xinga. Então a gula entra nesse aspecto também de desequilíbrio de todo sentido. Se a gente come demais, se a gente bebe demais, tudo que vai entrando, os vícios vão entrando pela nossa boca, e se desequilibra, vai desequilibrar todo o corpo, todo o sentido da vida, tudo aquilo que possa nos dar uma forma de andar com coerência, a gente fica desequilibrado, porque não tem mais controle. Por isso, nós estamos nesse tempo de jejum e penitência. Há certos males que nós vamos vencer com o jejum e penitência. Por isso que tem esta época. Para vencer esse primeiro pecado. Então, às vezes, para vencer certas coisas da minha boca, eu vou ter que fazer jejum e penitência, porque foi uma das características que seduziu os nossos pais, os primeiros pais. Então, é importante que eu veja de onde está vindo essa situação na minha boca. Por que eu tenho esse desequilíbrio? Foi passando de geração em geração esse desequilíbrio, que é o pecado da gula, primeiro. O segundo pecado vai entrar essa desobediência, né? Porque há uma ordem de Deus. Então, quando eu estou com a minha boca desequilibrada, eu torno uma pessoa, às vezes, desobediente ao médico, que às vezes vai pedir para mim não comer ou beber certo tipo de coisa, eu vou ficar desequilibrado. Ou meu pai ou minha mãe falam, não beba, não fuma. A gente vai ficar vai beber, fumar. Nós vamos fazer coisas que vai entrar na desobediência também. Está vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Então, quando nós estamos desequilibrados na nossa boca, olha, entra o outro pecado da desobediência, vai entrar. Terceiro pecado, eles viram aqui que estavam nu. Estavam nu. Entrou também o outro pecado da malícia, a impureza, a luxúria. Olha como que um pecadinho foi arrastando os outros. E a gente vai descobrindo onde estão os pecados, né? Como é que uma coisa vai entrando e vai tornando a nossa vida completamente distorcida da realidade da vida para a qual Deus nos criou. E aí começa toda esta dimensão dos pecados que vão entrando na nossa vida. E aí Jesus vai nos ensinar a vencer, né? A tentação da boca. Olha, não só de pão vive o homem. Então Jesus falou, porque se Eva foi seduzida pela boca, Jesus precisou vencer a tentação da gula. Aonde que entrou? Vão ficar lá 40 dias e 40 noites sem comer. As pessoas que vão lá em Jerusalém, vão lá no Monte da Tentação, realmente é um deserto. Tem algumas cavernas que Jesus deve ter ficado lá, e realmente não tem água, é muito seco. Então, ele primeiro vai vencer esse pecado, vai vencer essa dimensão da vida, da nossa boca. Fala, olha, não é só a comida, porque às vezes nós somos seduzidos pela comida, por diversas circunstâncias, de outras coisas que podem dominar a nossa boca. Então Jesus vai ensinar a vencer a boca. Depois Jesus vai ensinar também essa tentação que muitas vezes vai vir até nós, de querermos o poder. Segunda coisa que Jesus vence, o poder. A tentação do poder, né? Que demora a oferecer, olha, se você comer, você será como Deus. Por isso que muitas vezes a gente quer ser Deus na vida dos outros. A gente quer mandar em todo mundo, quer ter ódio, quer ter poder. A gente quer ser melhor, mais famoso, mais dono da verdade. A gente gosta de poder. Nós somos tentados ao poder, né? A gente gosta. E Jesus vai mostrar que não. Vai mostrar que o poder, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então vai mostrar que o poder, ele vai dizer, desta força que nós precisaremos de vencer. Não tentará o Senhor teu Deus, porque às vezes a gente tenta. Nós somos danados para tentar
a Deus, né? A gente às vezes busca motivo para permitir que a tentação entre em nós. Lance daqui, né? Igual uma pessoa que vai, temos carro, às vezes nós vamos andar de carro aí na rodovia, lá está marcado às vezes 110, e a gente põe 120, 130, 140, o anjo desce, né? O anjo desce e fala, pode ir à vontade, não tenta, né? O anjo vai andar comigo a 140? Ele não vai não, desce. Ele fica de fora, pô. Quer morrer, morre sozinho. Né? Porque está tentando, está falando que não é para tentar. Mas a gente tenta. Né? Então a gente toma atitudes, às vezes, de tentar. Nós somos muito assim, não, isso não vai ter problema. Não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Estou tentando. Às vezes a gente coloca as coisas acima da nossa capacidade de fazer. Estamos tentando, né? Não pode, é seu limite, você não deve fazer isso. Mas a pessoa coloca, e às vezes acaba tentando. Para quê? Para ver a sensação do poder. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus disse, eu não vou me lançar daqui não. Pode que os anjos me acolham, que o Pai vai mandar, que o Pai vai fazer tudo isso, mas eu não vou tentar. Não vou, não precisa. Eu conheço o amor do Pai para mim, eu conheço o amor de Deus. Então, quando muitas vezes nós obedecemos a ordem de um médico, a ordem de um superior, a ordem daquele que trabalha conosco, que é nosso chefe, nós não vamos tentar. Nós não vamos ser rebelde, porque a tentação nos faz tornar rebelde, faz querer a gente enfrentar, ser combatente para diminuir o outro, né? Então, a tentação é muito grande com relação a nós. E muitas vezes nós desafiamos as coisas por tentação. A terceira coisa é esta graça que Jesus nos dá para vencer hoje. Eu te darei todas as coisas, né? Então, a busca de querer, nesta dimensão, de ter tudo em nossa mão. Nós vivemos uma vida buscando coisas para satisfazer o nosso ego, nosso querer, nossa vontade, nosso desejo. Para a gente ser mais importante, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo. Então nós buscamos coisas para satisfazer. Jesus diz, olha, adorarás. E ele diz, me adora, que eu vou te dar tudo isso, né? Jesus, adorarás somente o Senhor teu Deus, né? E esta graça que o Senhor está nos oferecendo no dia de hoje. Vencer. Existe uma forma quando nós estamos com retidão no nosso coração. Por isso Jesus vai dar a graça de mostrar que se Eva foi fraca, se o demônio, como que o demônio descobriu que aquela árvore era a árvore da perdição para ela, era a árvore do pecado para ela, que ela não podia, pela boca, né? O demônio vai saber das nossas coisas pela nossa boca, pelo aquilo que nós falamos, do nosso jeito de agir, de ser. Ele não pode entrar dentro da nossa cabeça, não tem onisciência, mas ele descobre tudo de nós pela nossa boca. Então, se perguntar, ele sabe tudo de mim e de você. Sabe de todas as nossas fraquezas, sabe de todas as nossas paixões, sabe do que nós gostamos. Por isso que quando a gente está andando na rua, ele está sempre colocando coisas perto de nós, né, que a gente gosta, para nos seduzir. Então, ele é o sedutor, ele vai estar sempre te oferecendo. E nesse tempo quaresmal, quando nós começamos a fazer penitência, um jejum, uma abstinência, um sacrifício, é para a gente aprender a ter controle da nossa boca, para vencer o primeiro pecado. Então, esse tempo quaresmal, a primeira vitória nossa é da nossa boca. Ele vai dar o jejum, a penitência, a abstinência, o sacrifício que nós fazemos, é para vencer o primeiro pecado. E se vencermos o primeiro, nós vamos vencer o segundo da desobediência, nós vamos vencer o outro também da nossa impureza, nós vamos vencendo todos os pecados, porque nós vamos aprendendo a controlar nossa boca, nosso sentido, nossa vontade, nosso desejo, nossos sentimentos. E a gente começa a domar, a gente começa a ser dono da nossa vida em Deus. Por isso ele mostra a segunda leitura de hoje, que se os nossos pais nos contaminaram, nos trouxeram para nós diversas circunstâncias desse sentido de pecado em nós, e que às vezes nós vamos arrastando em nós aprendemos a alimentar dessas fraquezas, Jesus nos ensina a obediência,
Se Eva pecou na desobediência, Jesus nos ensina a obediência como vencer, como força, como graça para vencer todo o mal em nós. Então Jesus vai nos dar a graça. Se antes os pais pecaram, nossos antepassados, os primeiros pais, Jesus é o homem novo de Deus, que é o Filho, que nos reconcilia com o Pai, e que o poder da força de Cristo é muito maior do que o pecado que habita em nós. Então, quando nós assumimos a nossa vida em Cristo, nós temos o poder, em nome dele, de vencer todas estas tentações. Podemos ficar 40 dias, 40 noites no deserto. Esse tempo é o nosso deserto, né? Esse tempo é o tempo do deserto da nossa vida para a gente vencer todas essas dimensões do pecado, né? Hoje Deus nos trouxe aqui para a gente aprender com Ele como vencer cada uma das dimensões da nossa vida que nós podemos ser tentados ou que já estamos experimentando a viver em nossa vida. Então esse é o tempo oportuno para mim e para você, nesta quaresma, de começar a vencer aquilo que a gente não sabia onde estava no nosso coração, esta força aliciadora do pecado. Mas agora, tendo consciência, nós sabemos como combater, né? Temos a força do Senhor, temos a graça de Cristo, para que Ele nos ensinando, nós também trilhamos o mesmo caminho, para chegarmos à Páscoa com alegria, para vivermos a Páscoa, a vida nova, nascer um homem novo, uma mulher nova, e construir um mundo novo perto de nós. Fecha teus olhos por um instantezinho, vamos pedir esta graça de Cristo. Se Ele sobrevencer, que nós também tenhamos a graça hoje, Senhor, de não nos deixar sermos tentados pela fome das necessidades cotidianas. Te pedimos esta força do Espírito Santo, para que também, assim como o inimigo te tentou, ele tenta cada um de nós. Pedimos a graça de não tentarmos ao Senhor teu Deus diante de certas circunstâncias que às vezes nós nos colocamos em risco a nossa vida, como tentação para nós. Dá-nos a graça também de não colocar as coisas, objetos, tudo que temos à nossa volta como mais importante, mas de podermos adorar a Ti, Senhor. De não fazer das coisas perto de nós pequenos objetos de adoração, de dominação de nós, mas fazermos da nossa vida, saber que dela nós dependemos de Deus, é nele que colocamos a nossa confiança, é nele que nós adoramos, é ele que nós prestamos culto, é ele que nós nos colocamos inteiramente a nossa vida na sua mão. Então nós queremos te pedir esta graça, que teu sangue também nos lava, nos purifica, de toda essa dimensão que Eva experimentou e que muitas vezes nós também experimentamos no dia a dia da nossa vida. A gula, a desobediência, as impurezas, as malícias, todo esse espírito sedutor de Satanás. Que o Senhor nos lave com o teu sangue de todas estas situações que possam ter entrado e contaminado o nosso ser. Purifique e santifique, que o seu Espírito Santo desça sobre nós, cauteriza, santifique estas áreas machucadas pelo pecado. Nós precisamos, Senhor, começar uma vida nova, iniciarmos esse tempo para chegarmos um dia à glória eterna. Nós te bendizemos e glorificamos por tudo isso. CançãoNovaPlay.com. Assine já!